casal Julci e Cirila Marmelit, pedindo saúde para a família. Pelos falecidos Júlia e Inácio Rogic, que Deus lhes conceda a luz e o descanso eterno. Pelo falecido Silvio Tichotsky, a pedido da família. Pelos avós aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Aliança, do Facebook, pedindo-lhes que transmitam sabedoria com ternura aos jovens. E pela falecida Clara Welfer Pavlak, 1 ano de falecimento, e pelas almas do purgatório. Nossa celebração deste 17º domingo comum, rezar com perseverança, comemoração do Dia do Colono e Motorista e também a celebração pela passagem do Dia dos Avós. Acolhemos a todos os que nos acompanham pela Rádio Aliança e pelo Facebook, bem como a todos os que estão aqui presentes nesta celebração eucarística aqui no Santuário de Nossa Senhora do Monte Claro. Sejam todos bem-vindos. Irmãos e irmãs, bendigamos o Senhor por este dia santo de domingo, dia do ressuscitado. Aqui estamos para celebrar o seu mistério e nos alimentar de sua presença viva, pois Ele está vivo no meio de nós e nos dá a sua força e o seu amor. Hoje, rezamos por todas as pessoas idosas e pelos avós, pois celebramos o Dia Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas. Em especial, recordamos os enfermos e acamados pela idade avançada e pela enfermidade. Unamo-nos na mesma fé e na mesma esperança para celebrar este dia do Senhor, enquanto acolhemos a procissão de entrada, cantando pelo número 293. Sim, ensina-me a viver o sim. Roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Eu dei também o meu sim, sim que mudou minha vida, porque dar um sim é igual a morrer, a fim de que Deus possa em nós viver. Maria do sim, ensina-me a viver o sim. Roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja Deus que nos reuniu. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios desta Eucaristia. Número. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade. De nós tende piedade, ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos e glorifiquemos a Deus pelo dom da nossa vida, em especial agradecendo o dom da vida de todos os avós e daqueles que celebram os seus aniversários de casamento, enquanto cantamos pelo número 163. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no Esplendor. Glória a Deus, glória a Deus,
Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar, e se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então aproximou-se e disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não poupareis o lugar, por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. O justo de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, ou que sou pó e cinza? Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: mas não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou a Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houvesse apenas 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. No dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. No dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor.
Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio de desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou apesar das obrigações legais. Ele eliminou, propagando-a na cruz. Palavra do Senhor. Desperta teu filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta teus filhos que o Pai quer falar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E o outro amigo responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, eu e meus filhos já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro amigo não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, os visitantes, todos que estão nos acompanhando também através do Facebook da Associação Comunitária São Zigmundo Felinski, Rádio Aliança. Que bom que a gente se encontra nesse dia festivo e dia bonito, porque hoje a liturgia da igreja lembra dois grandes santos, que são Santa Ana e São Joaquim. Muito bem. Quem eles foram na história da igreja? Vamos ver quem sabe. Quem eles foram na história da igreja? Pais de Maria, isso mesmo, Hoje, em umas comunidades, estava bem difícil de sair isso, viu? Pais de Maria. Se são pais de Maria, então são o que de Jesus? Avós, E por isso, hoje, a gente celebra o dia dos avós, Então, um dia bonito de celebrar os avós, vovô, vovó, de tantas idades, De bengalinha ou firmes e fortes, Com a enxada lá na roça. Enfim, hoje é dia de celebrar pessoas tão importantes para a nossa vida, A história de Santa Ana e São Joaquim é muito bonita. Ela não está na Bíblia, não está presente na Bíblia, mas está na tradição da igreja, por aqueles textos que foram considerados apócrifos, mas que a igreja também bebe desta fonte para trazer para nós um pouco da sua tradição. E lá está presente, num texto chamado Evangelho de Tiago, um pouquinho da vida de Santa Ana e de São Joaquim. Já dois servos de Deus idosos, já estavam na velhice, servos muito fiéis, praticantes da oração, da vida do templo, da sinagoga, da palavra, mas ao mesmo tempo eles viviam com aquela dor no coração de não ter um filho. E vocês sabem que no Antigo Testamento não ter um filho é como que receber uma maldição, não receber a bênção de Deus. Mas mesmo assim eles tinham fé. Olha só. Santa Ana e São Joaquim, a partir da tradição, não estavam abençoados, porque não tinham filhos, mas mesmo assim tinham fé. Fé ao ponto de chegar um momento e dizer: Senhor, se eu tiver um filho, esse filho será consagrado ao templo. Será vosso, não vai ser nosso, é seu, Senhor. Esse filho é para vós. E então, Santa Ana é agraciada pelo dom do Espírito Santo a receber Maria. Maria, a grande mulher bíblica, Maria que vem trazendo como que a porta da salvação através do seu sim, essencial no plano salvífico de Deus, que é importante não só para nós católicos, mas para o cristianismo como um todo. É reverenciada, num segmento apostólico também, discipular. Além de até os muçulmanos, olharem com reverência para Maria como alguém que serviu de fato. Enfim, o sim, ou melhor, a fé de Santa Ana e São Joaquim fez com que a bênção viesse para dentro da casa deles. Por isso, esse dia 26 é muito importante para nós lembrarmos dos nossos avós, mas do exemplo de Santa Ana e São Joaquim. Eu lembro sempre desse dia. Minha namorada da adolescência fazia aniversário desse dia, Então o padre se lembra bem desse dia. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos lá. Para além disso, a fé que brota a partir da vida de oração, ela nos faz despertar para uma convivência com um Deus que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Um Deus que de fato tem um projeto de amor conosco. Santa Ana e São Joaquim. Mas também, primeira leitura que nós ouvimos hoje, Abraão. No diálogo de Abraão com Deus, Abraão vai descobrindo em Deus a sua generosidade e o seu profundo amor, ao ponto de dizer e questionar a ação do Senhor. Senhor, se 50 justos nós encontrarmos em Sodoma e Gomorra, o Senhor não destrói? Não, eu não destruo. Se 40, se 30, se 20, se 10. Ou seja, a oração, o diálogo de Abraão é um diálogo de insistência. E ele vai insistindo, movendo o coração de Deus. E Deus, na insistência, vai também mostrando a sua generosidade para com aquele povo. Não, se tiver 10 justos, Sodoma e Gomorra não serão castigados. Ou seja, meus caros,
quando a nossa oração ela persiste, nós encontramos a mais profunda e genuína generosidade de Deus. Agora precisa persistir. E nós temos uma dificuldade de persistir, né? Nós estamos envoltos numa doutrina que é tudo para ontem. Parece que tudo tem que acontecer ontem, né? Então a gente acende uma vela para o santo, né? Faz um pedido e se não aconteceu, bom, não sou mais católico, né? Vou lá para a igreja onde faz um pix de R$500 e a coisa acontece, né? Às vezes nós somos assim, nós queremos tudo no imediatismo. E não entendemos o tempo de cada coisa em nós. O tempo da generosidade de Deus em nós. A hora do milagre acontecer. A hora de vir de fato a bênção. Assim o próprio Jesus nos alerta com esta bonita parábola dos amigos que vão na casa do outro de madrugada. E a insistência do amigo vai fazer com que o outro o atenda. Não é a amizade, é a insistência. A insistência. Meus caros, insista com Deus. Insista na bênção. Insista que vai dar certo. Insista na família, não tem que separar nada. Insista. Vai devagarinho, vai insistindo. E uma hora o amigo abre a porta. Uma hora a bênção acontece. Uma hora o pão vem ao teu encontro. É essa a lógica de Deus. A oração precisa partir de uma demanda, ou melhor, de um desejo de querer de fato a bênção. E não somente de manipular a relação com Deus. Aliás, aquilo que nós rezamos também mostra aquilo que Deus é em nós. Quem é Deus para nós? Jesus ele se retira para rezar. E a oração de Jesus, ela traz algo tão especial que faz com que os discípulos olhem para Jesus e digam: Senhor, nós queremos isso. Nós queremos isso aí. Ensina-nos a rezar também. Né? O testemunho de Jesus é tão intenso que faz com que os apóstolos querem repetir aquilo que Jesus faz. Ou seja, os apóstolos não querem uma fórmula. Não. Eles querem aquele encontro que Jesus tem, e é um encontro puramente divino. Divino. Nós formalizamos, nós transformamos fórmulas as nossas orações. Inclusive decoramos. Até a gente já sabe decore por quem rezar e quem pedir quando deito na noite com a nossa cabeça no travesseiro. Nós já temos decorado, inclusive, um roteiro de pessoas, né? Com os nomes, com os locais. Não é a fórmula. Não é a fórmula. É o encontro com um Deus que antes já veio em encontro nosso, ao encontro nosso. Santo Agostinho dizia, inclusive, quando perguntavam para ele: Agostinho, o que tem que dizer quando a gente comunga? Ele dizia assim: eu não sei vocês, mas eu quando vou diante de Jesus, eu digo assim para ele: Senhor, a minha alma é tão pequena, tão estreita. Então, Senhor, alarga essa alma para poder caber dentro dela, para poder estar comigo. Ele dizia isso antes de comungar. Ou seja, a oração de Santo Agostinho era, em primeiro lugar, reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade, para que um Deus tão grande possa habitar ali dentro. Os apóstolos perceberam isso. Perceberam a pequenez que Jesus trazia na sua humanidade, aberta à grandiosidade de Deus. Mas também, meus caros, a gente precisa se perguntar, como cristãos, seguidores de Jesus, será que a nossa oração consegue ser bom testemunho? Será que a nossa oração converte? Será que nós aqui, que estamos aqui, conseguimos ser de tal forma suficientes nessa demanda, nessa conversa, nesse contato com o Senhor, ao ponto de sair lá fora e sair transfigurados, e quem nos ver dizerem: eu quero aquilo, eu quero ser assim? Às vezes a nossa oração se transforma em um tédio, viu? Nossa oração às vezes é um tédio. Um tédio que as pessoas dizem: eu não quero estar lá. Às vezes a nossa oração transforma-se em mau testemunho, ao ponto de dizerem: eu não quero ser católico. Ao ponto de dizerem: eu não quero casar. Ao ponto de dizerem: eu não quero ter filhos. E é o que está sendo tomado hoje no nosso meio.
Não casar, não ter filhos, não ser padre, não ser irmã. É tudo, meus caros, fruto de uma geração de pessoas que viu a nossa incredulidade. Nossa falta de testemunho. Jesus tinha o testemunho que fez com que as pessoas quisessem rezar. E então, o pedido dos apóstolos: Senhor, ensina-nos a rezar como tu rezas, como João Batista ensinou os seus. E Jesus, além do testemunho, ele também transforma aquilo numa linda oração, numa palavra. Ele transforma num método, ele transforma numa visão de Deus, ele transforma inclusive na sua relação com aquele a quem ele reza, podendo ser ali cabível de uma relação com aquele a quem ele ensina, com os apóstolos. E então, ele faz da sua oração o mais profundo e íntimo, ou melhor, a mais profunda e íntima identidade de Deus. E é aqui que eu quero chegar. Quando Jesus começa, ele diz assim: quando rezardes, dizei, Pai. A primeira palavra do que Jesus responde revela já aquilo que vem da intimidade dele com Deus, aquilo que é de fato o que muda todo o conceito de oração, que muda toda a relação com a divindade. Se antigamente se via um Deus batalhador, um Deus que ia à frente com os exércitos, um Deus que transportava muralhas, também um Deus castigador que condenava o seu povo. Agora Jesus vem trazendo a imagem de um Deus que é Pai. Pai. E meus caros, não é qualquer Pai. Se a gente olhar o texto original, e talvez no hebraico, se eu não me engano, a língua de Jesus, a palavra que vai ter aqui se chama Abá. Abá. Isso, Abá. E no texto original, Abá quer dizer papaizinho. Paizinho. Vocês chamaram o pai de vocês de paizinho? A mãe de vocês de mãezinha? Eu tinha vizinhos, uma família muito legal, muito amiga nossa. E os filhos sempre chamaram os pais de paizinho, paizinho e mãezinha. Lindo aquilo. Até hoje, inclusive. Já os filhos já têm filhos, eles já têm netos. E os filhos continuam chamando eles de paizinho e mãezinha. Chamar alguém de paizinho, gente... Eu fico tentando imaginar isso, Jesus chamando Deus de paizinho. Chamar de paizinho tem algo de muito íntimo ali. Chamar de alguém de paizinho é dizer que essa pessoa, ela ama, ela é carinhosa, dá colo, que essa pessoa brinca junto, que essa pessoa afaga, dá ombro para chorar. Essa pessoa, ela é de fato aquela que está esperando sempre com mate, né? É aquela que sempre vai ter um lugarzinho para fazer uma janta em casa ou fazer um churrasco no final de semana. É o paizinho. Aquele que perdoa. Aquele que senta junto na mesa para rezar. Aquele da voz serena. Essa é a imagem que eu tenho de paizinho. E chamar Deus de paizinho é mudar todo esse paradigma de um Deus superpoderoso que vem para condenar. Não. Se Deus é paizinho, então ele vai me pegar no colo. Ele vai me amar. Ele vai me dar carinho e afeto. Esse paizinho. Tratar Deus de paizinho, meu caro, é a melhor dádiva do mundo. Quer dizer que a gente não vai estar sozinho. Nada nesse mundo pode frustrar alguém que tem um paizinho. Nada nesse mundo pode deixar para baixo alguém que tem um Deus como paizinho. Paizinho. A imagem primeira que Jesus traz de Deus é a relação mais íntima, mais serena, mais interior, mais, podemos dizer assim, mais dentro de Deus, mais do coração, mais lá da compaixão, mais grandiosa. Paizinho. Paizinho não diminui Deus, mas só mostra a grandiosidade que está presente na identidade de Deus. Paizinho. Depois Jesus, além de chamar Deus de paizinho, de pai, e mostrar para nós que assim, é essa oração que nos muda, é esse jeito de tratar Deus que vai fazer com que a oração seja eficaz em nossa vida, que se transforme em atos, que traga também aquilo que a gente busca. Além de chamar de Deus de paizinho, ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. Não quer dizer que Deus não é santo se a gente não chamar. Quer dizer que o nome de Deus, através da minha ação, precisa santificá-lo. E a minha ação precisa ser santificadora. Eu preciso transpor Deus através daquilo que eu faço. Então, santificado, Senhor, seja o teu nome. Através das minhas ações.
A pergunta é aqui, será que o que eu faço santifica o nome de Deus ou dá vergonha para Deus? Esse paizinho. O paizinho que às vezes a gente tem até vergonha de contar algumas coisas. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. A segunda colocação a partir de Lucas. Venha o teu reino. A gente quer que venha tanta coisa para nós, a gente pede tanta coisa e às vezes o reino de Deus não. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus para nós hoje? É o reino da justiça. É o reino da caridade, da solidariedade, do amor, da acolhida. É o reino que não tem esse julgamento, mas que tem o perdão. É esse o reino. E a gente procura tantos reinos, o reino do consumismo, né? O reino da troca, da barganha. Um reino que diz assim, Deus, se tu me dar isso, eu te dou aquilo. Deus, se eu pagar o dízimo esse ano, então no final eu vou receber uma... Não. O teu reino, o reino do amor, podemos dizer assim. Né? Para mais, a terceira coisa, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. A cada dia, o pão de que precisamos. Não é para a gente encher a mala de coisa. Não é para sair carregando muita, não é para juntar muita coisa. Vocês sabem que eu tive uma experiência muito bonita há poucos dias, caminhando de Assis até Roma, 270 quilômetros, né, com uma mochila nas costas. E essa caminhada me fez pensar muito nessa frase aqui. Muito. Porque quando eu tentei levar muita coisa, tentei levar 1 quilo de arroz, viu? Tentei. Que estava barato no mercado, né? Aí, para fazer no outro dia, meus pés deram muitas bolhas. Muitas. Meus caros, na vida que é tão passageira, nesse caminho que a gente precisa levar muita coisa, quanto mais coisa nós levamos, mais devagar, mais complicado, mais para trás nós somos puxados. Então, quando nós rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Quer dizer, gente, não precisa acumular, não precisa estar cheio de coisa. O essencial já é o que importa. E aí as nossas preocupações, que lá semana passada a gente ouvia, Marta, Marta, por que anda preocupadas e irritadas com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. É isso. A gente se preocupa em construir, em edificar. Não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Próxima questão, a quarta. E perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Aqui está uma essência da oração do Pai Nosso, a essência que é o perdão, a essência do coração de Jesus, de Deus, a essência que tão bem transforma a nossa fé, a fé que envolve o perdão e não a junção de mágoa. E não aquela coisa que nos dói, que nos pesa, que não nos deixa olhar no rosto do outro. É o perdão, mas o perdão de Deus, ele está vinculado ao perdão do irmão. Não adianta nada a gente confessar e achar que Deus vai nos perdoar se a gente não tem a coragem de olhar no rosto do irmão e pedir perdão para ele. Meu caro, a relação com Deus do perdão precisa passar também pela relação com o irmão. Perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores. E se eu não perdoar o outro, como é que eu quero o perdão de Deus? E por último, não nos deixeis cair em tentação. Aí nós reconhecemos o Senhor, e reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa pequenez, e tem tentação nesse mundo, e está cheio, está diante de nós. Mas será que nós temos coragem de dizer não? Peça para o Senhor insistentemente, batei e a porta vos será aberta, pedi e recebereis. A oração, meus caros, ela vai além de uma fórmula. Tudo que a gente rezar na igreja hoje, que a gente já sabe de cor, precisa se transformar em ações verdadeiras. Precisa sair da nossa boca e se transformar em atos. E ali nós encontramos um Deus que verdadeiramente age em nós. Quem sabe o milagre que tu pede, está esperando o teu pontapé inicial. Se você não caminhar, se não der um passo, ele nunca vai acontecer. O milagre está à frente. Para finalizar, contar mais uma história dessa minha viagem lá para a Itália. Eu participei lá do jubileu dos sacerdotes, né, junto com o padre Edgar. E nós estávamos em 10 mil padres, junto com o Papa Leão, lá na Basílica Vaticana. E lá alguns testemunhos foram contados, inclusive a de um jovem
de um jovem de 20 anos, seminarista, que contou quando ele foi para o seminário. Foi para o seminário lá pelos seus 16, 17 anos, e lá no seminário, no primeiro ano, isso é lá na Nigéria. Lá no primeiro ano, o seminário foi invadido por um grupo guerrilheiro do Hamas, que a gente sabe muito bem quem são. E esse grupo, além de invadir o seminário, sequestrou 4 seminaristas. Esse seminarista que estava lá conosco, dando testemunho, e mais 3. Todos do primeiro ano, todos jovens, né, 17, 18 anos. Sequestrou eles e levou eles para um mato, né, para uma floresta. Ataram eles, bateram muito neles, muito, muito, muito. Né? Por quê? Porque eles rezavam. Por causa da fé deles, por causa do testemunho de vida deles. Mas mesmo assim, aquele jovem contava com uma delicadeza: nós não deixamos de rezar. Em nenhum momento. A nossa fé estava lá presente. Não deixamos de rezar. E a gente rezava sempre, apesar de toda a tunda que nós tomamos. Apesar de deles nos espancarem. Apesar de não nos darem comida e água. Apenas uma vez por dia. Nós rezamos. E o fervor da oração desses 4 jovens fez com que aquele que batia neles perguntasse a eles, pedisse a eles para ensinar aquilo que eles rezavam. Porque não podia admitir 4 jovens estarem apanhando, morrendo e continuando a rezar. Então um dos jovens ensinou a oração da Ave Maria para aquele guerrilheiro. E ele aprendeu. E ele rezou. E quando o chefe deles chegou e encontrou aquele jovem, aquele homem rezando que deveria estar batendo, ele pegou o jovem, aquele jovem seminarista, e deu 29 tiros nele, na frente dos outros. Nós podemos dizer assim: a fé leva à morte? Não, meus caros, não leva. Mas a fé leva ao bom testemunho. Aqueles outros 3 que permaneceram continuaram a rezar. Não desistiram. Até que chegou o momento que eles conseguiram fugir. E fugindo, o Papa ficou sabendo, Francisco, e trouxe eles para Roma e deu tratamento. 2 deles ficaram muito doentes e não conseguiram ficar no seminário. Um deles que estava lá deu esse testemunho. E ele finalizou dizendo: tudo isso foi a prova para dizer que Deus está comigo e que a vocação que Ele me chamou é sim a vocação verdadeira. O que me tocou nesse dia é que a gente vive a nossa fé aqui de forma tão tranquila, né? Inclusive transmitimos ela, né? Transmitimos as missas, nós vamos nas escolas, nas prefeituras, nos eventos, encontro de mulher, encontro de homem, a gente reza abertamente. Será que a gente teria coragem de provar a nossa fé? Se fosse difícil crer, se fosse proibido crer, se crer nos levasse a apanhar, será que a gente teria coragem de crer, de rezar e de testemunhar a oração? Por isso, nessa noite em que o Senhor nos ensina a chamar Deus de Paizinho, reflitamos: a minha fé é verdadeira, intensa, ela é do fundo da minha identidade, ou a minha fé é uma capinha que pode ser desmontada por qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer pessoa que está comigo? Que Deus possa nos acompanhar e, Senhor, aumenta a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Em nossa oração apresentamos a Deus, Pai de bondade, as nossas necessidades, rezando: escutai, Senhor, a nossa prece. Nós vamos cantar Ah, é verdade. a resposta. Assim.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, nós os pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade. E agora vos apresentamos, para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e existimos. E ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade. Pois tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos a plenitude, a plena realização do mistério pascal. Por isso aqui também nós os louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Sempre amém. Página 19, oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Ana e São Joaquim, São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este nosso sacrifício de reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. O vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Liro, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos lembrar nesse momento os vovôs e as vovós que já estão junto do Pai. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, rezemos juntos como Jesus ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acolhendo a Cristo, o reino de Deus visível entre nós na Eucaristia, aproximemo-nos com muita fé e devoção, enquanto cantamos pelo número 246. Oremos.
Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para a nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos colocamos de joelhos para assim realizarmos a novena em honra a Nossa Senhora de Częstochowa. Imaculada Mãe de Jesus e Nossa Mãe, atraídos pelo fulgor de vossa celeste beleza e oprimidos pelas angústias de nosso tempo, lançamo-nos em vossos braços, com a certeza de encontrar em vosso coração amantíssimo a satisfação de nossos desejos ardentes e o porto seguro nas tempestades que de todos os lados nos açoitam. Oprimidos embora por nossas culpas e sucumbindo sob o peso das infinitas misérias, admiramos e cantamos a incomparável riqueza dos excelsos dons com que Deus vos cumulou acima de todas as criaturas, desde o primeiro instante de vossa conceição até o dia em que, elevada aos céus, vos coroou Rainha do Universo. Ó límpida fonte de fé, regai as nossas inteligências com as verdades eternas. Ó lírio perfumado de toda a santidade, impregnai os nossos corações com o vosso celeste perfume. Ó triunfadora do mal e da morte, inspirai-nos um profundo horror ao pecado que torna a alma abominável a Deus e escrava do inferno. Ouvi, ó predileta de Deus, o grito ardente que se eleva de cada coração fiel. Inclinai-vos sobre as nossas chagas dolorosas, mudai o coração dos maus, enxugai as lágrimas dos aflitos e dos oprimidos, confortai os pobres e os humildes, extingui os ódios, suavizai a dureza dos costumes, guardai nos jovens a flor da pureza, protegei a Santa Igreja, fazei que todos os homens sintam o encanto da bondade cristã. Em vosso nome, que enche os céus de harmonia, sintam-se irmãos todos os homens, e as nações membros de uma só família, sobre a qual brilha o sol de uma paz sincera e universal. Acolhei, ó Mãe Dulcíssima, nossas humildes súplicas, e alcançai-nos, sobretudo, que um dia felizes convosco possamos repetir diante do vosso trono o hino que hoje se eleva da terra junto de vossos altares. Toda sois formosa, ó Maria, a glória, a alegria, a honra do vosso povo. Amém. Rogai por nós. Podemos sentar. Vamos dar os avisos primeiro. Seu Juca quer falar da Romaria já? Começar com o convite hoje? Pode ser?
Que já é o último dia 26 antes da novena já, né? Boa noite a todos. O nosso convite para dia 31 de agosto, para a Romaria, logo após a semana toda que nós teremos, a novena com vários padres da diocese, fora da nossa diocese, para celebrarmos conosco todas as noites. É muito importante a participação da comunidade, por essa razão já agradecemos. E toda a colaboração da comunidade é muito importante para nós, porque sem a comunidade não há sucesso. Então, em nome da diretoria, já agradecemos. Todos nós temos uma missão, e essa missão nós vamos celebrar juntos na Romaria. Padre, muito obrigado. Nós tivemos uma conversa muito bacana durante a noite de ontem, já para organizar a Romaria. E vamos continuar até o dia 1º de setembro trabalhando. Obrigado. Tem gente até da Bahia, né? Você estava vendo os comentários da missa, tem gente lá da Bahia que acompanha nós, né? Pela transmissão do Facebook da Associação São Zygmundo Felinski. Então vamos rezar por eles também, pelo povo que está de longe, né? E que quem puder que venha, né? Venha para a nossa Romaria, 31 de agosto, então vai ser um momento muito especial. Vocês viram que o ano passado, quem participou das 9 noites presencialmente ganhou um presente, né? Quem sabe a gente faz esse ano, né, irmã Jandira? Quem sabe o presente vai ser maior? Quem sabe vai ser uma bênção de Deus, né? Um pedido, né? Vamos pedir para Nossa Senhora, né, que ela possa nos atender. Muito bem, então hoje, como é um dia importante, bonito, né? Aliás, amanhã na cidade temos uma programação especial também, o dia do colono e motorista, né? Amanhã é a festa lá com o Rotary no salão paroquial, todos convidados a participar. 8h30 da manhã temos a missa e a partir das 9h30 as bênçãos dos carros, tá? Carros, motos, caminhão, trator, não sei o que você tem, leva lá bicicleta, né? Leva tudo, vamos abençoar tudo, né? Então lá na frente da praça, o padre vai estar lá, né? Fazendo a bênção. Passa por lá, você vai ganhar um brindezinho também para abençoar o teu veículo. Todos convidados então amanhã e depois um delicioso porco no rolete, né? Deus queira que dê tudo certo, que não chova, né? O porco ficar bem pururuca. É bom, né, Aurélia? Porquinho pururuca, assim. Tô ansioso por amanhã, né? E hoje, então, dia dos avós. Por isso eu quero convidar os vovô e vovó que estão aqui, fiquem de pé, para a gente fazer uma homenagem para vocês. Quem é vô, quem é vó, fiquem de pé. Muito bem, que bonito, olha só. Quase, minha Nossa Senhora. Isso aí. Obrigado pelo sim de cada um de vocês. Lembrem sempre, Santa Ana e São Joaquim, eles foram o exemplo de oração e persistência para ganharem a bênção, que foi Maria, que foi uma bênção para o mundo todo, né? Então, o exemplo de oração e persistência dos avós trazem muita bênção para a família. Não desistam de rezar. Às vezes está complicado, dói, né? Tá cansado, né? A coluna já não aguenta mais, os joelhos já não se dão. Reza sempre. Porque o neto que vê o vô e a avó dando exemplo de oração, esse nunca vai perder a fé dele, né? Então tenham essa confiança. E por isso, a equipe de cantos preparou um canto em homenagem aos vovôs e às vovós hoje, que nós vamos escutar. O nome do canto é A Primavera. A primavera foi-se embora e não voltou. Deixou saudades. Depois das flores vem os frutos que deixou. Deixou saudades.
gente colhe o que plantou. Deixou saudades, deixou saudades. A infância é como a primavera, passando não retorna mais. A infância é como a primavera, passando não retorna mais. Salva de palmas para os nossos vovôs. Depois de uma idade, todos voltam a ser crianças, diz já, né? Mas tendo Deus como paizinho, é bom ser criança, né? Então lembrem sempre, o paizinho do céu sempre está conosco. Vamos ficar de pé e vamos juntos rezar por todos os nossos vovôs, vovós, rezar também pela profissão do colono, do motorista, que tanto geram vida para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Ana e São Joaquim, São Cristóvão, Nossa Senhora do Monte Claro, o Senhor esteja convosco. Pai de bondade, quisestes nascer num seio familiar, gerando ali o amor grandioso de um pai, de uma mãe, de um vô e de uma avó. Ajudai-nos a sentir esse amor hoje no tempo presente, com todos aqueles que nos rodeiam. Pessoas que mesmo sem ter o sangue de vô e de vó, têm o jeito, têm a serenidade, têm o exemplo e trazem o poder da oração daquele que já sentiu a bênção a todos aqueles que caminham junto. Ajudai, Senhor, também todos os trabalhadores rurais, colonos, todos os motoristas, proteja-os na estrada e dai sempre a atenção contínua para assim exercerem a sua profissão. E sobre todos nós desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos desejando a paz de Cristo.